informação no modo gráfico, e o raster aqui nos dá essa condição, nos mostrou mais, né? Então, quando nós sabemos explorar o scanner a nosso favor, avaliar os parâmetros, então nós vamos ter bastante indícios. Muitas vezes o diagnóstico ele já está 80% a 90% já. Pessoal, então nós estamos aqui com a câmera boroscópica no cilindro 1. Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Carro e Técnica Treinamentos Automotivos. Para os nossos alunos, nosso muito obrigado pela confiança, okay, pela parceria. Aos nossos seguidores também, sejam muito bem-vindos. Se você está vindo aqui a primeira vez, meu nome é Paulo Costa, trabalho na área automotiva há 30 anos, sou instrutor há 24 anos. Então nós estamos aqui hoje com um caso de um Jaque 1.4, certo? Um J3 Touring, certo? Isso mesmo. Pessoal, às vezes tem gente que tem um preconceito com esse veículo, mas não tem nada demais. É mais um veículo, um motor de 4 tempos, com injeção eletrônica. E o melhor, certo? Tem um bom acesso ao obedecedor genérico, que é o que nós vamos mostrar aqui nesse vídeo, né, que nós utilizamos para fazer esse diagnóstico. Eu estou falando isso porque nem todo sistema, né, nem toda marca tem um bom acesso, ou muitas vezes nem acesso tem ao obedecedor genérico ou obedecedor global, como também é chamado. Ok? Então vamos lá ao nosso caso dessa vez. Vamos lá. Bom, então esse veículo ele chegou na oficina com o cliente reclamando que o motor estava falhando, certo? E de fato, quando nós funcionamos o veículo, nós percebemos que ele estava com o motor funcionando quadrado ali, com aquela característica de motor rateando, né? Funcionando um cilindro sem funcionar. Certo? Quando nós entramos no sistema, nós tínhamos a falha P0300 e P0301, certo? Agora, nesse momento aqui, só está mostrando a P0300. Inicialmente ele gravava a falha P0300 e depois de um tempo funcionando, o sistema conseguia identificar a falha, né, e gravava o código do cilindro que estava falhando com mais frequência, né? Depois vocês vão entender mais na frente que nós tínhamos mais outros cilindros também falhando e vocês vão saber o porquê, certo? Mas nós tínhamos essa falha P0300, que é falha de ignição no cilindro. Aí, para quem ainda não sabe, não está acostumado, familiarizado com esse defeito, essa nomenclatura, né, ignição, certo? É uma, digamos assim, uma tradução ao pé da letra que não é mais adequada para nós, certo? É sempre bom lembrar que isso aí é uma falha de combustão. Então, quando nós temos falha de combustão, isso quer dizer que pode ser um problema ligado a ar, né? Pode ser ligado a um problema a combustível, pode ser um problema ligado à parte de queima, né? Ou seja, a parte de ignição, certo? Ou ainda um problema mecânico, ok? Então, qualquer um desses problemas pode gerar esse código de falha, certo? Então, se você é novo na área, não leve essa nomenclatura, esse título ignição para, ao pé da letra, e trabalhar apenas em cima do sistema de ignição. No nosso treinamento, nós chamamos a atenção para isso, que existem outras causas também para esse tipo de falha, ok? Então, pessoal, nós tínhamos essa reclamação do cliente, né? E quando nós acessamos o sistema, né, nós acessamos primeiro o sistema proprietário e depois nós acessamos com o raster o obedecedor genérico e nós tínhamos essa falha. Então, vamos mais aqui adiante. Então, nós funcionamos o motor, já estamos aqui em circuito fechado, ou seja, o módulo está aceitando a informação, né? Está levando em consideração a informação da sonda. Então, nós temos circuito fechado. Veja que o ajuste de combustível de curto prazo está em 0,7, ok? E aqui, nós temos aqui embaixo, né, os botões aqui do vídeo atrapalham um pouco, mas nós temos aqui a tensão da sonda lambda em 505, né, na faixa de 500 milivolts, ou seja, um valor, né, que indica uma mistura intermediária, nem está rica e nem está pobre. Mas veja que aqui nós continuamos com o valor, inclusive ele baixou mais, né, de 450, está com 405 e nós estamos aqui, ó, com o ajuste de curto prazo já vai em 6,2 positivo. Porque isso quer dizer o quê? Que o sistema está enriquecendo a mistura, por quê? Porque a sonda está indicando que a mistura está pobre, né? Veja que caiu mais, 390. Então veja que o sistema indicou aqui, ó, circuito aberto por erro, né? Então isso quer dizer o quê? Que o sistema
está desconsiderando a informação da sonda, porque ele estava tentando enriquecer a mistura, certo? E não estava conseguindo, então ele desconsidera o sinal da sonda, certo? E aqui veja que o ajuste de curto prazo ficou em 0, certo? E o de longo também, ó. No momento em que a sonda, mais uma coisa que você está tendo, você que não fez o nosso treinamento está tendo aqui de graça, né? Nós também abordamos no treinamento isso, né? Além, lógico, de outras informações, que quando o sistema está em circuito aberto, você vai observar que os ajustes de curto e longo prazo vão ficar em 0, tá certo? Então vamos mais adiante aqui, o que que nós fizemos? Nós selecionamos o ajuste de curto prazo e a sonda lambda banco 1 e fomos pegar o sinal em gráfico, né? A informação no modo gráfico, e o raster aqui nos dá essa condição. Então fica muito melhor da gente fazer uma avaliação dos sinais. Qualquer sinal, o ideal é que você pegue em modo gráfico, certo? Sempre que possível. Então veja que o sinal da sonda ela subiu bastante e agora ela começa a descer e o ajuste de curto prazo aqui continua em 0, certo? Então vamos aguardar que ele vai caindo, caindo, tá certo? Aí vamos aí para menos de 500 milivolts. Conseguimos ver até aqui também, né? No chamado de reflexo aqui. Veja que deu um pico aqui, ó. Ó, bastante alto aqui. Nós tivemos aqui 8, né? 8%, certo? Então veja que mesmo com esses picos do ajuste de combustível, mas a sonda não reage, indicando que a mistura está pobre, né? Então ela continua indicando que a mistura está pobre. O que pode causar a mistura pobre? Aí nós temos desde alimentação de combustível, entradas falsas de ar, e o que a gente vai revelar aqui para vocês, que a gente já chamou a atenção dos nossos alunos, para quem assistiu, para quem acompanha os plantões de dúvidas e estuda as aulas, vai lembrar desse caso, né? Aliás, dessa possibilidade que a gente também cita, que pode ser a causa de uma mistura pobre, né? Então, vamos adiantar um pouco mais aqui. O que que o scanner nos mostrou mais, né? Então, quando nós sabemos explorar o scanner a nosso favor, avaliar os parâmetros, então nós vamos ter bastante indícios. Muitas vezes o diagnóstico ele já está 80% a 90% já indicado aqui no banco do motorista, né? A gente normalmente senta para fazer a avaliação, né? Então, continuamos aqui com o circuito aberto por erro. Bom, vamos mais adiante aqui. E nós saímos da marcha lenta, né? E fomos para uma rotação ali na faixa dos 2.500 RPMs, certo? Por incrível que pareça, em algum momento, num breve momento, ele indicou a mistura rica, está aqui, né, o ajuste de curto prazo negativo, né, mas quando nós subimos o giro, a faixa ali dos 2.500 RPM aproximadamente, veja onde foi, para onde se elevou, né, o ajuste de curto prazo. Olha lá, certo? Mais 23,4% e a sonda continuando aqui mostrando uma mistura pobre, ok? E esse valor aqui da sonda 2, aqui mostra que ela está em circuito aberto. Bom, uma coisa interessante desse sistema, a primeira coisa que nós suspeitamos foi de um possível problema ligado a injetor, porque ora o motor ficava com um funcionamento bom, ora ficava com um funcionamento ruim, né? Ora ele rateava, ora não. Principalmente na fase fria ele funcionava bem, o que é estranho para a causa do defeito, que a causa desse defeito normalmente ele, quando está na fase fria, ele funciona mais de forma irregular, né? Funciona ruim, mas na fase fria, certo? Aqui não, ele funcionava bem na fase fria, quando ele começava a aquecer, começava o motor a falhar, né? Então nós desconfiamos inicialmente do veículo injetor, fizemos uma avaliação com o osciloscópio, o cilindro 1 ele estava com a linha de disparo da ignição mais baixa do que os demais, né? O que parecia também ser um problema, né, de ignição do princípio, né, da bobina, que esse veículo trabalha com bobina COP, né, e também havia encurtamento na linha de queima, o que também levava a entender um possível problema de
ignição, né, do sistema de ignição, da vela de ignição. Nós vamos agora revelar qual era a causa do problema aqui. Mas antes disso, vamos dar um breve recado aqui para vocês sobre o nosso treinamento presencial que nós estamos promovendo agora em julho. Dá uma olhada rapidinho, é apenas 1 minuto. Olá, colega reparador, estamos passando aqui para convidar você para o nosso treinamento de sistema de ignição, que será nos dias 12 e 13 de julho, aqui em Natal, na Natal Autotech. Nesse treinamento nós vamos abordar o diagnóstico, tanto com o scanner, com o multímetro e principalmente o diagnóstico avançado com o osciloscópio do circuito primário e secundário do sistema de ignição. Então nós vamos dar diversas dicas técnicas, certo, de como analisar de forma correta esses circuitos de ignição, que inclusive são os problemas que mais acontecem dentro de uma oficina quando se trata do sistema de injeção eletrônica e ignição. Então é muito importante que você adquira esse conhecimento. Bom, então nesse treinamento nós vamos abordar desde os componentes, as estratégias de funcionamento, análise aprofundada com osciloscópio tanto do circuito primário e secundário, os diversos sistemas que nós temos no mercado. Inclusive esse conhecimento vai servir para você aplicar tanto na linha nacional como também na linha importada, ok? Então, se você quer participar de um treinamento onde você vai adquirir um conhecimento completo do sistema de ignição, então venha para Natal nos dias 12 e 13 de julho. O treinamento ele será das 8 às 17h30. Então pegue o nosso contato que está na descrição, entre em contato conosco e reserve as suas vagas, que são vagas limitadas. Aguardando você. Bom, pessoal, então nós estamos aqui com a câmera boroscópica no cilindro 1, ok? Então, vamos ver aqui a situação do cilindro, isso mesmo. Problema e vazamento de água para a câmara de combustão, certo? Como vocês podem ver aí, ó, o líquido escorrendo. Depois que nós demos pressão com a bomba para ver a estanqueidade do sistema, certo? Então, nós tivemos essa visão aqui dentro do cilindro, né? Certo? Então, vamos aqui para o segundo cilindro. Olha lá, segundo cilindro, já um indício aí de um problema de filtração, falta de estanqueidade. Aqui novamente, aqui uma válvula, né, de escapamento. Olha lá a água minando aqui, ó. Inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só a condição da vela aqui, né? Quando nós removemos as velas, né, para fazer a avaliação dentro do cilindro, veja que nós já conseguimos enxergar o possível problema, né? E as velas totalmente, veja essa daqui como é que tá, ó. Certo? Essa aqui é do primeiro cilindro e essa do segundo cilindro. Então, a visão das velas já, visualização das velas já nos entregou, já nos indicou o caminho, né? Veja a vela do terceiro e do quarto cilindro, certo? Diferença, né? As velas seminovas, ok? Colocadas há pouco tempo. Então, na remoção das velas, nós já vimos aqui o caminho a causa do problema, né? Então tá aí a causa do problema, né? A infiltração de água para o cilindro, líquido de arrefecimento para o cilindro, né? Então, logicamente, vai mexer com a linha de queima, né? Com o sinal de ignição, melhor dizendo, com todo, tanto o disparo quanto a linha de queima, é possível essa alteração, por quê, né? Porque, lógico, se nós temos líquido de arrefecimento dentro do cilindro, nós temos uma fuga de pressão também, ok? O que nos chama a atenção, mais um ponto que chamou a atenção é que essa oscilação era de forma intermitente, tanto na linha de disparo de ignição, quanto também na linha de queima, né? O encurtamento na linha de queima, normalmente de fato, ela pode ser intermitente, na maioria das vezes ela é, mas essa variação, né, na linha de disparo é que não é tão comum, né? Então, ora ela funcionava bem, né? Ora ela tinha uma amplitude boa e ora às vezes ela caía. Então exige que realmente você tenha um pouco mais de cuidado, né? Não se apresse no diagnóstico avançado. Muitas vezes as pessoas são instigadas a fazer um diagnóstico rápido, né? E com isso muitas pode haver, né, o diagnóstico equivocado de peças que estão boas, é isso? Então tem que ter bastante cuidado porque
para evitar esse tipo de aborrecimento com o cliente, porque ao invés de você ganhar o cliente, você pode perder o cliente, né, exatamente fazendo um diagnóstico avançado. Ok, pessoal? Então, veja aqui, indicativo de mistura pobre, o motor com um cilindro sem funcionar de forma intermitente, ora funcionava, ora não. O sinal de ignição pelo osciloscópio de forma irregular. E quando nós desmontamos para fazer a avaliação, né, que nós precisamos fazer, né, que é visual, ok? Não, o equipamento não faz com que você desconsidere essa avaliação visual de pegar, de ver, de apalpar, né, se for necessário um determinado componente. Então nós chegamos à conclusão aí do problema ligado ao infiltração do líquido de arrefecimento. Tranquilo? Espero que mais esse vídeo tenha, né, ajudado a vocês a adquirir mais conhecimento, que vocês possam levar para o seu dia a dia da oficina. Então, se você quer aprender mais, vem estudar conosco, vem participar dos nossos treinamentos. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link do nosso site de treinamentos para que você possa conhecer melhor, caso você não conheça. Ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo.